Senhor é bom, queridos. O Senhor é bom. E a sua misericórdia, o seu amor, eles duram para sempre. Eu quero compartilhar uma palavra com você. O Senhor tem falado algumas coisas ao meu coração nesse tempo. E essa é uma delas que o Senhor ministrou de uma forma muito profunda ao meu coração. E o tema do que eu queria compartilhar com você não é pouco, é suficiente. Sabe, você já passou por algum momento na sua vida em que você achou que aquilo que você tinha era pouco, que você achou que aquilo que você tinha não ia dar. Você já passou por algum momento em que você estava fazendo uma comida e de repente chegou gente em casa e você achou que não ia dar para todo mundo comer, que era pouco demais, e de repente você viu que todo mundo comeu, deu, sobrou, né? Sabe aquele momento que você comeu sua namorada e você leva a namorada para jantar, você vê aquele tamanhozinho de gente, mas você não imagina como ela come. A hora que ela começa a comer, você pensa, será que o dinheiro vai dar para pagar a conta? Não é? Parece que o que você tem é pouco, né? A dona de casa, quando foi lavar a roupa e olhou lá para a caixinha do sabão em pó e parecia que era tão pouco, parecia que não ia dar para lavar toda a roupa, e de repente deu, ainda sobrou. Muitas vezes nós vamos passar pela nossa vida em momentos que nós vamos olhar para aquilo que nós temos, para aquilo que está na nossa mão, e a gente vai dizer é pouco. Mas sempre que a gente olhar para algo que Deus colocou na nossa mão, e sempre que a gente olhar para nós mesmos e dizer é pouco, Deus vai olhar de volta para mim e para você e vai dizer é o suficiente. Ou se não, querido, eu posso mudar a pergunta. Você já passou por alguma situação em que você achou que você era pouco, que você achou que não ia conseguir, que não ia dar conta, que você achou que aquele problema seria grande demais para você, e a força ou a fé que você tinha era pouca demais, e de repente você passou por isso, você venceu tudo isso, porque Deus olhou para você, olhou para aquilo que você tinha, mesmo que você achasse que era pouco, Deus estava olhando para você e dizendo, não é pouco, é suficiente. Suficiente. Então eu quero olhar com você 3 histórias e 3 personagens bíblicos que quando olharam para si, quando olharam para aquilo que tinha, disseram é pouco. Mas em contrapartida Deus olhou para eles e disse é suficiente. O primeiro você conhece, né? Todos eles que eu vou falar aqui você conhece. Você é crente, você lê a Bíblia, não é? Amém, Senhor, aleluia. Mas esse primeiro não tem como não conhecer. O primeiro homem, o primeiro personagem bíblico que eu quero falar com você, a respeito de parecer que é pouco, mas Deus achar que é suficiente, é um homem chamado Gideão. A palavra vai nos dizer em Juízes capítulo 6, a partir do verso de número 13, o povo está sofrendo, os midianitas estão vindo contra o povo de Deus, sitiaram a cidade, roubaram a comida, e de repente Deus encontra Gideão, e Gideão está morrendo de medo daquela situação, se achando pouco, se achando insuficiente, achando que as suas forças não poderiam fazer nenhuma mudança naquele cenário e naquela situação que ele estava vivendo. Mas a partir do verso 13 do capítulo 6 de Juízes, a palavra vai nos dizer: mas Gideão então respondeu ao Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, se o Senhor me ama, Deus, se o Senhor é tão bom, por que está acontecendo tudo isso comigo? Você já passou por algum momento na sua vida que você fez essa pergunta para Deus?
Ele está olhando para o Senhor está dizendo que é com ele, que ia salvar o povo, e Gideão está fazendo uma pergunta esclarecedora para o Senhor: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que está acontecendo tudo isso? Por que o Senhor está deixando tudo isso acontecer? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Sabe, Gideão está sendo sincero com Deus, ele está rasgando o seu coração e está dizendo: olha, não é isso que os meus pais me contavam a respeito do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: homem valente, vai nessa tua força, porque você livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura eu não te enviei? E ele disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da minha casa. E o Senhor lhe disse: porquanto eu serei contigo, e você ferirá os medianitas, como se todos eles fossem um homem só. Gideão está olhando para o Senhor e está dizendo: eu sou pouco, eu sou insuficiente. Ele está dizendo: Senhor, eu moro no vilarejo, no menor vilarejo, e desse menor vilarejo a minha família é a menor. Ele está dizendo: Senhor, tem tanta gente grande para o Senhor chamar, tem tanta pessoa boa para o Senhor usar, tem tanta gente que sabe falar melhor que eu, tem tanta gente que sabe lutar melhor que eu. Ele poderia dizer um monte de coisa para o Senhor aqui, como eu e você fala de vez em quando, não é? Tem tanta gente mais capacitada, tem tanta gente mais crente que eu, mas o Senhor está olhando para ele e dizendo: você enxerga pouco, mas eu enxergo o suficiente. É você que eu vou usar para salvar Israel, para livrar Israel das mãos dos medianitas. Ele está dizendo: você vai acabar com os medianitas como se eles fossem um homem só. Gideão está olhando para ele, tudo que ele vê é fraqueza, tudo que ele vê é pequenez, tudo que ele vê é alguém que talvez não conseguia vencer nem os seus próprios pecados, é alguém que não conseguia romper com um ciclo. Gideão está olhando para si, e ele está vendo nele mesmo alguém que não tinha o que era necessário para liderar homens para uma guerra. Talvez nesse momento o Gideão está olhando para as suas falhas, para os seus pecados, para os seus erros, para aquilo que as pessoas falam a respeito dele, e está dizendo: não, Senhor, o Senhor errou de endereço. Querido, o Senhor nunca erra de endereço. Quando Deus olhou para você, quando Deus chamou você, quando Deus olhou para mim, quando Deus me chamou, Ele não errou o endereço. Você já se sentiu tão pequeno diante de uma situação tão grande? Você já se sentiu tão pequeno diante de uma ameaça do inimigo tão grande? Você já achou que aquilo que você tinha não era o suficiente? Querido, eu estou num tempo em que eu estou sendo desafiado pelo Senhor. Deus tem desafiado meu coração para algumas coisas que eu acho que são grandes demais para mim. Irmão, tudo que você possa falar para o Senhor, eu já falei com Ele nesse último mês. Não vou nem falar a minha vida toda, né? Eu vou falar só desse último mês. Tem tanta gente melhor, tem tanta gente que sabe mais que eu, tem tanta gente que tem mais influência, tem tanta gente que tem mais seguidores no Instagram que eu. Eu nem sei brincar com essa brincadeira direito, estou aprendendo.
Mas o Senhor de repente olha para mim e para você, mesmo quando a gente está se sentindo pequeno, mesmo quando a gente está se sentindo pouco, o Senhor olha para nós e Ele consegue enxergar dentro da gente alguma coisa que ninguém mais vê. É pequeno, é fraco, é indefeso, é insuficiente, mas nas minhas mãos. Eu amo como o Senhor olha para homens improváveis na Bíblia, como o Senhor olha para mulheres improváveis na Bíblia, escolhe aqueles que ninguém escolheria, e diz: é você. Todos eles tinham os seus problemas, todos eles tinham as suas deficiências, todos eles tinham os seus achismos, não é? Deus, eu acho que... Mas Deus olha para esses homens, Deus olha para Gideão e diz: eu achei em você o que é suficiente para livrar Israel. E talvez Deus está olhando para você hoje, mesmo se sentindo tão falho, tão pequeno, Deus está olhando para você e dizendo: eu achei em você o que é suficiente para transformar a sua família, eu achei em você o que é suficiente para mudar a situação da sua rua, eu achei em você o que é suficiente para transformar a história de uma pessoa. Não tem a ver com o que você está vendo, tem a ver com aquilo que Jesus olhou e viu em você. Deus olhou e viu em você e Ele diz: é bom, é suficiente, o que Ele tem é suficiente para eu fazer grandes milagres. Mas se não bastasse, Gideão então ouve o Senhor, ele vai então, ele junta homens, aquele pequeno, aquele pouco, aquele insuficiente, aquele homem que talvez ninguém acreditava, junta 32 mil homens para a guerra. Irmão, como é que ele fez isso sem o WhatsApp? Como é que ele fez isso sem o direct? Como é que ele fez isso sem um post? Eu não sei, não é? A gente faz um evento, faz post, faz tudo e não consegue juntar 100 tem vez, né? É ou não é? E o camarada junta 32 mil, não sei como é que ele fez isso. E ele está olhando então, quando ele está olhando para o seu pequeno, para como ele é falho, ele está dizendo: não dá, e o Senhor está dizendo: dá. De repente ele junta 32 mil homens, aí ele olha para aqueles 32 mil, aquela multidão, e diz assim: agora vai. E Deus diz: não. Você vai falar com o povo, e você vai falar para eles: olha, se existe alguém no nosso meio que é tímido ou medroso, ele vai voltar embora para a casa dele. Irmão, pasme você, de 32 mil homens, 22 mil tímido e medroso voltou embora, sobrou 10 mil. Poxa, 10 mil homens, não é? E o Senhor olha para ele e diz assim: leva todo mundo para o riacho, para o ribeiro. Agora você vai mandar eles tomar água. Só que tem o seguinte: o que abaixar normal, pegar água e beber, você vai colocar eles num canto. E os que pôr a água na mão e lamber que nem cachorro, assim ó, para aparecer lá no canal, né? Eu esqueço, Brenda. Eu fico fazendo umas coisas que eu esqueço. Ele separa 300 homens, lambeu a água que nem cachorro. E o Senhor diz assim: os que lambeu a água são os que vão com você para a guerra. Irmão, de 32 mil, Deus deixa só 300. Irmão, o que são 300 homens para um exército inteiro do outro lado lá, que deveria ter mais ou menos os 32 mil que Gideão juntou? O que são 300 homens para 30 do outro lado, 30 mil do outro lado, né? Gideão olha para o Senhor e diz: não, é pouco. Mas a resposta de Deus para Gideão: não, é suficiente. É suficiente porque quando vocês vencerem a guerra com 300, vocês não vão poder dizer que quem fez foi vocês. Vocês vão ter que reconhecer que, apesar de vocês acharem que era pouco, Deus fez com que aquele pouco se tornasse suficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí na sua casa, para você que talvez
perdeu o seu emprego na pandemia, para você que talvez está passando por um problema de enfermidade, talvez você está nos assistindo e está até em isolamento porque contraiu o Covid, e você está se achando nesse momento tão insuficiente, você está achando que não vai dar. Deixa eu dizer uma coisa para você: pare de olhar com seus olhos naturais. O que tem na sua mão aí agora parece pouco, mas Deus me manda dizer para você: é suficiente para eu fazer um milagre na sua vida. Não, eu acho que você que está em casa não entendeu. Parece que o que você tem é pouco, mas Deus está dizendo: é suficiente para eu fazer um milagre na sua vida e para eu mudar a sua história. Gideão se achou pouco, se achou pequeno, se achou falho, se achou indigno, achou que a sua família não merecia o prestígio que Deus estava dando. Gideão achou um monte de coisa, mas Deus diz: eu achei você, Gideão. Enquanto Gideão está achando um monte de falha, Deus está dizendo: acha o que você quiser, eu achei você. Enquanto você está aí hoje me ouvindo, me assistindo, e você está achando também um monte de falha, um monte de defeito, um monte de falta, um monte de lugar que você é pouco e insuficiente, Deus está olhando. Enquanto você achou tudo isso aí, eu achei você aí na sua casa agora. Eu achei você aqui hoje sentado assistindo a live. Mas eu queria falar de uma outra história também, que tinha pouco. Está em 2 Reis, capítulo 4, verso número 2. Esse texto fala sobre a viúva. E a palavra diz assim, 4, verso 2: e Eliseu disse à viúva: que te hei de fazer? Diga-me o que você tem na sua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouco de azeite. Não sei você, eu acho que só 2020 eu falei desse texto aqui nas pregações, acho que 1 milhão de vezes. Eu sou apaixonado por esse texto, onde Deus aumenta o azeite da viúva, porque o marido morreu, os filhos estão sendo levados embora para saldar a dívida que o marido tinha, e de repente ela encontra com o profeta. Ela queria que o profeta fizesse alguma coisa, e o profeta devolve uma pergunta para ela: fala para mim o que você tem na sua casa. E ela diz assim: tem um pouco de azeite, uma botija, e nessa botija contém um pouco de azeite. O que é um pouco de azeite? Sabe quando você vai cozinhar, você pega aquele litro de óleo e tem só aquele risquinho no fundo, e você vira aquele negócio e espreme para sair o restinho, porque você esqueceu de comprar outro óleo? Um pouquinho de azeite. Eu não sei quanto é esse pouquinho, a Bíblia não menciona o quanto é esse pouquinho, mas a grande realidade é que tudo que essa mulher tinha era um pouco de azeite. E aos olhos dessa mulher, aquele pouco só era um pouco, mas aos olhos de Deus, aquele pouco era suficiente. Tem uma botija, nele tem pouco azeite, Deus está dizendo: é suficiente. É suficiente. Eu vou fazer um milagre com isso, com um pouco de azeite. Você conhece a história, ela tem que ir aos vizinhos, ela tem que pedir vasilhas emprestadas. E ela então começa a despejar aquele pouco de azeite nas vasilhas que estavam vazias. E a palavra também não fala quantas vasilhas ela pegou, mas a palavra diz que enquanto tinha vasilha, ela falava para o filho: traz mais uma vasilha. E ela virava e enchia aquela vasilha. Traz a próxima, enchia. O azeite só parou de jorrar quando ela disse para o filho: traz mais uma vasilha. E ele disse assim: acabou a vasilha. O azeite parou de jorrar. Era pouco. E às vezes é tão pouco, não é? Às vezes nós somos tão poucos. Às vezes os sonhos são tão grandes para nós.
Às vezes as lutas são tão grandes. Às vezes só faltou um pouquinho de fé no nosso coração, só restou um pouquinho de força. Mas nesse momento Deus nos encontra e diz: é suficiente. É suficiente. E você diz: Senhor, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou vencer. E eu imagino Deus sorrindo lá no céu e dizendo: fica tranquilo, é suficiente. É suficiente. Parecia só um pouco. E às vezes, querido, quando está na nossa mão é só um pouco mesmo. Na mão daquela mulher era só um pouco de azeite. Mas quando ela coloca aquele pouco de azeite na mão de Deus, ele se torna a medida exata para que Deus opere um grande milagre. Talvez você está me assistindo aí em casa, ou você que está aqui trabalhando na equipe, e você também olha para algumas coisas na sua vida, e você diz assim: é tão pouco, eu tenho tão pouco, eu faço tão pouco, eu posso tão pouco. Mas Deus está olhando para você hoje e está dizendo para você: fica tranquilo, é suficiente. O seu pouco na minha mão é suficiente. Eu queria falar de um outro texto, e você conhece também, tudo crente aqui, me assistindo, povo tudo santo, lê a Bíblia, estuda, fez escola de crescimento aqui, não é? Os que não fizeram vão fazer agora, na próxima turma, tudo povo santo de Deus. Em João capítulo 6, verso de número 5, a palavra vai falar sobre um momento onde Jesus está pregando, e uma grande multidão vem ter com ele. João capítulo 6, a partir do verso número 5. E de repente Jesus olha para aquela multidão, e já está tarde, ele sente compaixão daquelas pessoas que estavam o dia inteiro ouvindo Jesus pregar, estavam com fome, a viagem de volta era longa, e o Senhor olha para eles e diz assim: o que tem de comer? Melhor que isso, a palavra diz que Deus olha para Felipe e diz: Felipe, vai na cidade comprar alimento para esse povo comer. E ele diz assim: Senhor, 200 denários de pão não seriam bastante para que cada homem comesse um pouco de pão? E Jesus diz: procura na multidão, vê o que tem. De repente vem André. André vem trazendo um rapaz que tem na mão 5 pães e 2 peixinhos. Eu também sou apaixonado por esse texto. Acho que eu sou apaixonado pela Bíblia inteira. Todo texto que eu vou pregar eu falo: sou apaixonado por esse texto. Irmão, o que é esse rapaz? O que esse rapaz está fazendo ali no meio? Eu só sei de uma coisa: é um rapaz prevenido, não é? Ninguém tinha nada o que comer, o rapaz tinha pão e peixe, não é? Ou esse rapaz era muito prevenido, ou ele tinha uma mãe fera, não é? Vai sair sem lanchinho não. Uma das duas coisas era. Mas de repente está uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nós temos que dar comida para esse povo. Não tem dinheiro para comprar. Pergunta se alguém tem alguma coisa. Tem um rapaz no meio dessa multidão toda que tem pão e tem peixe. Dá para todo mundo? Não. E eu fico imaginando esse rapaz. Era o lanche que ele tinha para voltar embora de barriguinha cheia, não é? Barriga cheia, pé na areia, não é? Eu imagino esse rapaz, ele poderia olhar para o seu pão e para o seu peixe e falar que esse Jesus está de cá, ou ele vai comer meu pão, meu peixe, eu vou ficar sem nada, vou voltar com fome, e ele de buchinho cheio. Porque é pouco, é insuficiente. Não dá nem para Jesus ficar satisfeito.
Mas Jesus diz: traz cá, traz o rapaz, o pão e o peixe. E a palavra diz que Jesus pega o pão e o peixe e ergue para cima. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. Baixou o cesto, baixou o que estava na mão, diz assim: dá para a multidão. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, comeram daquele pão, comeram daquele peixe, e não me diga como, mas a palavra diz que ainda sobra 12 cestos cheios de pão. Tem lógica? Tem lógica 5 pão e 2 peixes? Mais de 5.000 pessoas comerem e ainda sobrar 12 cestos cheios? Tem lógica? Mas às vezes Jesus confunde o entendimento para revelar para o coração. Às vezes Ele vai deixar ser pouco, às vezes Ele vai deixar ser insuficiente, às vezes Ele vai deixar a gente achar que não vai dar, para nos mostrar depois o seu poder e a sua glória. Sabe, eu não sei como você está hoje aí na sua casa, eu não sei como está o seu coração, eu não sei as lutas que você está passando, eu não sei para qual área da sua vida que você está dizendo é pouco. Mas Deus está dizendo: eu tenho o poder de fazer o seu pouco alimentar uma multidão. Você consegue entender isso? O que você tem aí, pastor, eu tenho um pouco de fé, é suficiente. Pastor, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, sobrou um pouquinho de esperança. Deus está dizendo: é suficiente. Pastor, eu tenho um pouco de conhecimento da palavra, é suficiente, eu vou alimentar uma multidão com esse pouco. Qual é o pouco que você tem? Qual é o pouco que está aí no seu coração? Deus está olhando para você e dizendo: o seu pouco é suficiente para mim. Coloca seu pouco na minha mão. Eu também vou alimentar uma multidão. Eu também na sua vida vou encher as botijas de azeite, e o azeite não vai parar de jorrar. Eu também vou fazer com 300 você matar uma multidão. Deus está olhando para mim e para você hoje, está dizendo: o problema não é a quantidade que você tem, o problema é na mão de quem você está colocando. Na sua mão é pouco, na sua mão é insuficiente, na sua mão é limitado, na sua mão não vai dar para nada, mas na mão do Senhor tem milagre, tem abundância, tem bonança. Gente recebe da graça e da glória de Deus, gente é alimentada pelo seu pouco, e ainda vai sobrar cesto cheio para levar para casa. Parece pouco, mas Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: é suficiente. E com esse pouco eu vou operar um grande milagre. Pastor, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, tudo que me sobrou é pouco. O que te sobrou? Ah, pastor, me sobrou uma batedeira, 1 quilo de farinha e fermento. É suficiente, Deus vai fazer milagre. Pastor, tudo que me sobrou foi meu emprego e meu salário ainda caiu pela metade. É suficiente, Deus vai operar milagre. Pare de olhar para as circunstâncias da vida e olhar para dentro de você e deixar a circunstância ou as pessoas dizerem para você que você é pouco, que você não consegue, que você é insuficiente. Quando alguém olhar para você e falar para você que você é insuficiente, que o que você tem é pouco, sorria para essa pessoa e diga: pode ser pouco, mas para o meu Deus é suficiente. Feche seus olhos aí na sua casa, eu quero orar com você.
Chega junto aí da família. Chega junto de quem está aí com você. Deus, eu te louvo, Pai, porque Tu estás aqui. Eu te louvo porque Tu estás em cada casa que nos assiste agora, Senhor. E eu sei que, em partes, eu estava pregando para mim mesmo hoje, mas eu também estava pregando para muita gente, que olha para a situação, que olha para a vida e que se acha tão pouco, que olha para aquilo que tem nas suas mãos e acha tão insuficiente. Quantas vezes parece que não vai dar, quantas vezes parece que as contas não vão bater, quantas vezes parece impossível pelas nossas mãos o Senhor operar milagres, quantas vezes parece impossível a gente impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, porque nós temos tão pouco. Mas nos faz enxergar além dessa ótica, Senhor. Nos faz olhar para Ti e entender que nas Suas mãos o nosso pouco é suficiente. Nós nos colocamos nas Suas mãos agora, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, a nossa vida, a nossa família, o nosso pouco. Colocamos nas Suas mãos e Te pedimos, opera milagres, Senhor. Opera milagres no nosso povo. Opera milagres com aquilo que é insuficiente. Que a gente tire essa noite os olhos das nossas falhas, dos nossos pecados. Quantos de nós, quantos nos assistem hoje, Senhor, e parece que são tão fracos para vencer o pecado, que tem tão pouca força, mas em Ti ela é suficiente para romper com padrões de pecado. Seja ministrado por essa canção. Depois eu vou orar com você encerrando. Deixa o Senhor falar com você. Se você sabe, cante essa canção.